conseguem ter uma vida digna, mínimo. Vida digna mínima o quê? Você acordar, conseguir ter as refeições, conseguir ter água, conseguir ter um teto, conseguir ter acesso à saúde. O que hoje em dia, quando a pessoa não tem estas condições, chama da incidência da pobreza, não é isso? Em 2025, exatamente este ano, em outubro, o Banco Mundial publicou um relatório, curiosamente está em inglês, que é Poverty, Equity and Relief. Mostra que em Moçambique temos 68,2% de pessoas a viver abaixo. Não está no limiar, não está no limite, está abaixo do limite da pobreza ou do limiar da pobreza. O que isso quer dizer? São pessoas que vivem uma vida desgraçada, every day, todos os dias. Isso são dados recentes, de menos de 2 meses. Significa, para aqueles que gostam de fazer contas, dos cerca de 34 milhões, às vezes os números variam, né? Dependendo da fonte, dos cerca de 34 milhões, você está a falar de mais ou menos mais do que 22 milhões de moçambicanos que acordam todos os dias, não sabe o que vai comer, não sabe se vai beber e nem sequer tem certeza onde é que vai pôr a sua cabeça para descansar. Isso é que é, em palavras simples, pobreza. Quando fica doente, não tem mínima condição de pagar uma consulta. Não tem capacidade absolutamente nenhuma de pagar a matrícula para a criança. É isso que está a dizer, estar abaixo do limiar da pobreza. 68% dos moçambicanos estão nessa situação. Este é o dado que acho que é mais fácil todo mundo perceber, para entendermos o que aconteceu de 1975 até 2025. Este é o primeiro dado. O segundo dado que é importante partilhar aqui convosco: 70% da população moçambicana vive do ouro, vive de transportes, vive de serviços, vive de grandes business. Vive de quê? De quê? A agricultura, não é verdade? A maior parte, 70% da população ativa em Moçambique. 70% da população ativa. População ativa está-se a dizer aqui que alguém tem acima de 15 anos. 70% da população ativa vive da agricultura. Essa agricultura como é que está hoje em Moçambique? Nós dizemos que somos um país que Deus deu bom sol, deu boa chuva, deu bons terrenos, deu-nos boa terra. Mas vejam lá o que é a agricultura hoje em Moçambique. Se vocês olharem para todos os discursos oficiais e não oficiais, vão perceber que o tema da agricultura já desapareceu dos discursos, não é verdade? Onde está a maior parte da população? Onde tem o rendimento para sobreviver da maior parte da população? Hoje já não se fala disso. E um país tão rico como Moçambique, aquilo que chama-se da produtividade agrícola, o que é? É a produção por cada hectare. Se a gente pegar o produto mais consumido, que é o milho, não é? Não é como a Elsa, que ela está na cidade, como arroz, como caviar. Mas os 70% da população moçambicana, o alimento básico é milho. Em Moçambique, a produtividade do milho em Moçambique é de 1 tonelada por hectare. Na África do Sul, vocês vão entender por que estamos dependentes da África do Sul. São 5 toneladas por hectare.
Na Ásia, China, são 7 toneladas por hectare. Estados Unidos, 11 toneladas por hectare. E mesmo assim, alguém foi aos Estados Unidos, disse que queria garantir a segurança alimentar dos Estados Unidos. Um país que produz 1 tonelada por hectare, aquele país produz 11 toneladas por hectare. Então, um atrapalhado chegou lá e disse: queremos garantir a segurança alimentar dos Estados Unidos. Bom, estou a dizer isto para a gente entender como é que está o setor da agricultura em Moçambique, não é? Nós temos cerca de 36 milhões de hectares disponíveis para fazer agricultura. Terra arável. Ou terra arável. 36 milhões de hectares. Mas só se usa 20%. Temos 3,3 milhões de hectares que podem ser irrigados. Podem ter irrigação. Só usamos 150 mil. Bom, há muito mais números aqui que eu posso partilhar convosco para mostrar o estado da agricultura. A gente hoje em dia fala de fertilizantes, a gente fala de adubos. Só 4% de todos que vivem da agricultura é que usam pesticidas. O resto é só aquilo que Deus vai dar. Se não der, não vive. Então, isto é que é o extrato do investimento que foi feito neste país ao longo de 50 anos. E a agricultura está assim. Para vocês entenderem por que o país, até hoje, com tanta terra, tanta água, não consegue produzir para se alimentar a si próprio. E quando a Assembleia da República aprova orçamento para a área da agricultura, todos os anos o orçamento da agricultura está a baixar. Ok? Este aqui é o retrato de que a agricultura foi tornada ao longo de 50 anos. Indústria. Temos aqui muitos jovens que estão aqui, não é verdade? Um setor forte para dar emprego aos jovens é a área da indústria. Ok? A indústria normalmente emprega de forma massiva. Isto é, milhares, emprega muita gente ao mesmo tempo. Moçambique, em 1970, nos anos 70, era o maior produtor da castanha de caju do mundo. Vocês sabiam disso ou não sabiam? Produzia cerca de 200 mil toneladas por ano e processava 200 mil toneladas em 1970. Hoje, 2025, Moçambique só consegue processar 38 mil. E países como Guiné-Bissau, que seria mais ou menos como o distrito da Massinga, já está a produzir mais que Moçambique, Bangladesh e outros países. Destruímos a indústria de caju, que era uma das maiores fontes de emprego, de rendimento para a população moçambicana. Para não falar de outras coisas também que éramos grandes. Vocês sabiam que Moçambique produzia pneus que eram usados na Fórmula 1? Sabem o que é a Fórmula 1, né? Aquela corrida de carros, né? Usavam-se pneus produzidos em Moçambique, de uma indústria que se chamava-se Mabor. Não é verdade? Faliram a Mabor. Sabiam que em Moçambique nós produzíamos geleiras, não é? Havia uma indústria chamada quê? Zuid. Faliram a Zuid. Nós produzíamos aqui pratos. Hoje, nem prato o país consegue produzir, um prato de vidro para o próprio povo moçambicano. Nós fazíamos pratos, copos. Sabiam? Vocês, alguns mais velhos, conhecem essa indústria, a vidreira, não é verdade? Nós montávamos bicicletas aqui em Moçambique. Sabiam disso? Então, esta indústria toda foi escangalhada. Para vocês entenderem a razão por que hoje o desemprego é massivo. Hoje em dia, todos os anos,
A taxa de crescimento de Moçambique, taxa de natalidade, é 2,5% ao ano. Significa que todos os anos 400 mil jovens atingem a idade de começar a trabalhar e não têm emprego. Então, começa a somar, por exemplo, nos últimos 10 anos, só 10 anos, 2015 para cá, soma 450 mil, 450 mil, 450 mil, 450 mil, para você entender quantos desempregados foram criados em Moçambique só nos últimos 10 anos. 4 milhões e 500 jovens no desemprego nos últimos 10 anos. Escangalharam toda a indústria. Toda a indústria está escangalhada. Ainda escangalharam a agricultura. Então estão a ver o exército de pessoas que todos os anos entra para o desespero. Jovens com força, com inteligência. Então, este é o cenário que tornaram este país. Não é? E depois outro tipo de serviços. Serviços de saúde. Toda a gente aqui acompanha o que acontece com o setor da saúde, né? O setor da saúde, há 10 anos, do orçamento geral do Estado, tinha cerca de 15% do orçamento geral do Estado. Hoje, já era pouco 15%, hoje está apenas com 8% do orçamento geral do Estado. Então não há investimento nenhum na saúde. Até o Hospital Central de Maputo, que é o maior hospital de referência do país, comprou-se há pouco tempo uma máquina de radioterapia, qualquer coisa assim. Está de uma em uma semana avariada. Viram o ministro da Saúde que foi para a Beira? Quem é da Beira está aqui? O ministro da Saúde foi para a Beira fazer uma cirurgia, né? Uma operação, né? Viram isso, né? Sabem o que aconteceu naquele dia? As coisas que a gente não vê à frente, andam atrás das câmaras. Foi preciso fazer testes de radioterapia. Sabe o que aconteceu? O ministro da Saúde, antes de operar o doente, mandou o doente ir para um hospital privado fazer os exames para ele, como ministro do país, operar o doente. Estão a perceber isto? Mas o que foi mostrado ao povo que é um bom ministro, é um bonzinho, está ali a operar o doente. Mas os exames para fazer aquela operação foram feitos num hospital privado. Para vocês verem até que nível é que estão a enterrar o próprio setor, o Sistema Nacional de Saúde. Chegamos a esse ponto. E ainda podemos falar ainda mais. O próprio ministro da Saúde, há pouco tempo, envolveu-se numa polêmica.